Um outro exemplo. Recomeça. Recomeça. Esse exemplo aqui, ó. Tá? Sejam f de x igual a x sobre 1 mais x2 e o intervalo 0 mais infinito. Vou pegar fechado. Fechado. Intervalo 0 mais infinito, intervalo fechado. Agora, observe uma coisa. Dado x real, x menos 1 ao quadrado é maior que ou igual a 0. Volta para cá. Não deixem de observar que nesse exemplo, o 4 é ponto de máximo de f nesse intervalo e é ponto de máximo estrito. Por quê? Porque o que você vai ter é o f de 4 é maior do que o f de x, maior do que o f de x, qualquer que seja o x diferente de 4 aqui dentro. Concordam comigo? E o 1 é ponto de mínimo estrito da função f nesse intervalo. Por quê? Porque o f de x é maior que f de 1, qualquer que seja x diferente de 1 nesse intervalo. Entendido isso? Pronto. Agora pega essa função. Dado x real, x menos 1 ao quadrado é maior que ou igual a 0. Por que isso, Romildo? Isto é, x ao quadrado menos 2x mais 1, não é? É maior que ou igual a 0. Logo, x ao quadrado, tá, mais 1 é maior que ou igual a 2x. Entendido? Entendido aí? Tá? Maior que ou igual a 2x. Então, você veja o seguinte. Veja a seguinte coisa. Tá? X ao quadrado mais 1 é maior que ou igual a 2x. Daí você tem o seguinte, daí, tá? Você vai pegar o seguinte, e assim você tem a seguinte coisa, nessa desigualdade aqui, divida por x2 mais 1. Se você dividir por x2 mais 1, o que é que você fica? Hã? x2 mais 1 é positivo ou negativo? Positivo. Então fica 1 maior que ou igual a x sobre x2 mais 1. Ou seja, assim, 1/2, tá? Aliás, eu vou multiplicar por 1 sobre 2 vezes x2 mais 1. Eu vou multiplicar os dois lados por isso aqui. 1 sobre 2 vezes x2 mais 1. Então, o que é que eu obtenho? 1/2 maior que ou igual a x sobre x2 mais 1. Tá? Ou seja,
Então, não vou pegar o intervalo aqui, não. Vou pegar a reta. E o intervalo R. O R todo. Tá? Vou pegar o R todo. Ou seja, olha o que eu tenho. Ó. Dado x real, um meio é maior que ou igual a x sobre x2 mais 1. Ou seja, pergunto você, quem é um meio? Hã? F de 1. Isso é maior que ou igual, e quem é isso aqui? F de x. O que foi que eu mostrei? Eu mostrei que f de 1 é maior que ou igual a f de x. Qualquer que seja x real. Como foi que eu consegui isso, né? Parece adivinhação, né? Bem, parece. Aqui tive que me virar. E o objetivo agora é, veja o seguinte, dada essa definição, qual é o problema que se coloca? Dado uma função em um conjunto, encontrar em existindo, e se possível, ponto de máximo e ponto de mínimo da função nesse conjunto. O que eu tenho para fazer, por exemplo, nesse exemplo aqui é isso. X é real, eu sei que isso aqui é maior que ou igual a zero, isto é, x2 menos 2x mais 1 é maior que ou igual a zero, logo, x2 mais 1 é maior que ou igual a 2x, isso qualquer que seja o x real. Aí eu pego o seguinte, multiplico essa desigualdade por 1 sobre 2 vezes x2 mais 1. Então, a desigualdade chega aqui. Mas o que é isso? É o f de 1 maior que ou igual a f de x. Daí o que é que se diz, hein? Se eu tenho isso aqui para todo x real, eu tenho f de 1 maior que ou igual a f de x. O que é que eu digo? Não, f de 1 não. Preste atenção. É isso que você não está prestando atenção à definição. Como é que se diz? 1 é ponto de máximo. Portanto, o 1 é o quê? É ponto de máximo da função f aonde? Nos reais. Tá? O 1 é ponto de máximo da função f nos reais. E se você trabalhar um pouquinho aqui, você encontra que é ponto de máximo estrito. Sabe por quê? Porque se o x é real e o x é diferente de 1, essa desigualdade é maior do que zero. Aí você chega aqui, maior do que 2x. Aí você chega aqui, maior. Para todo x real diferente de 1. Então a desigualdade estrita garante o que eu tenho. Garante que 1 é ponto de máximo estrito da função f em R. Agora, observe uma coisa. Também, dado x real, o que é que eu posso dizer sobre com x mais 1 ao quadrado? Também é maior que ou igual a zero. Mesma redação. Vamos copiar. Isto é, qual é a conclusão? x2 mais 2x mais 1 é o quê? Maior que ou igual a zero. Logo, o que é que eu tenho? x2 mais 1 é maior que ou igual a quanto? Não. Menos 2x. Presta atenção. Menos 2x. E, assim, aí eu vou multiplicar pelo mesmo número. Eu vou multiplicar por 1 sobre o dobro de x2 mais 1, que é um número positivo. Então, como é que eu fico? Eu fico com... Hã? Não, eu vou multiplicar diferente. Eu vou multiplicar... Aqui vai ser diferente. Eu vou multiplicar por... eu vou multiplicar...
Exatamente, é isso mesmo, eu vou te explicar, é isso, é o mesmo número, 1 sobre o dobro. Então vai ficar o quê? Vai ficar, o meio. Meio maior ou igual a menos x sobre x ao quadrado mais 1. O meio maior que ou igual a quê? Sim, agora. Menos x sobre x2 mais 1. O menos 1 do quadrado vai estar igualdade. Tá? Bom? Daí, você tem o quê? Multiplica por menos 1. Então você multiplica, aí você consegue x sobre x2 mais 1 é menor que ou igual a, não, maior que ou igual a menos 1 meio. Ou seja, e eu não quero apagar a definição, eu vou para cá, tá? Ou seja, que é f de x a f de menos 1. E isso é para todo x real. Qual é a conclusão? Qual é a conclusão? Portanto, menos 1 é ponto de mínimo de f aonde? Em R. Ponto de mínimo. A definição que eu dei foi uma definição de quê? De ponto de máximo de uma função num conjunto. E a definição de ponto de mínimo de uma função no conjunto. Foi essa a definição dada. Quanto tempo aí? Quanto tempo? Entendido? Vocês entenderam? Tá? Foi essa a definição que foi dada. Agora, vem a seguinte definição. Outra coisa, antes dessa definição, não necessariamente o ponto de máximo ou ponto de mínimo de um conjunto, ele é único. O ponto de máximo, ponto de mínimo de conjunto, não. O ponto de máximo ou ponto de mínimo de uma função no conjunto, ela é único. É só você ver o seno. Tá? Você pegar o seno, ó. Olha aqui, ó. Tens, melhor dizendo, vamos começar. Dado x real, você tem o seguinte: o seno de x é menor que ou igual a 1 e maior que ou igual a menos 1. Ou seja, o seno de x é menor que ou igual ao seno de π sobre 2 e é maior que ou igual ao seno de menos π sobre 2. Quanto é o seno de π sobre 2? Quanto é o seno de π sobre 2? É 1. Quanto é o seno de menos π sobre 2? Menos 1. Então você tem o seguinte, daí π sobre 2 mais 2kπ, se o k é inteiro, quanto é o seno desse número? É 1. Então esse número aqui, ele é ponto de máximo do seno, qualquer que seja o k inteiro. Ou seja, o seno, a função seno tem infinitos pontos de máximo. E porque o seno em qualquer valor desse dá 1. Então todos esses, diga. Qualquer que seja o k inteiro.
Qualquer que seja K inteiro. Não negativo não. Não negativo não. Se você pegar π sobre 2 menos 2π, quanto é o seno disso? Π sobre 2 menos 4π. Voltando. E menos π sobre 2 mais 2kπ. Isso aqui é o quê? É ponto de mínimo de seno, qualquer que seja o K inteiro. Ou seja, a função seno e a função cosseno, elas têm infinitos pontos de máximo e infinitos pontos de mínimo. Pegar uma outra função. Outra função aqui. Ó. Considere esse exemplo. Sejam f de x igual a 1 sobre 1 mais x2, 1 sobre 1 mais x2. E vamos fazer considerações sobre o intervalo R. Tá? Ora, dado x real, x2 é maior que ou igual a zero. Logo, x2 mais 1 é maior que ou igual a 1. Ou seja, bem, vamos botar um seja não. Logo, x2 não é igual a 1 e assim, quando eu pegar os inversos, porque isso aqui são números positivos, se eu inverto, a desigualdade inverte. Então, 1 sobre x2 mais 1 é menor que ou igual ao inverso de 1. Isto é, f de x é menor que ou igual a f de zero. E isso é qualquer que seja o x real. Qualquer que seja o x real, o f de x é menor que ou igual a f de zero. Isso diz o quê? F de zero é o máximo da... Portanto, zero é o quê? É ponto de máximo de quem? De F em R. Agora, quem é o limite? Veja bem, você tem o seguinte: f de x é maior que ou igual a zero. Aliás, não é maior que ou igual a zero, não. É maior do que zero, qualquer que seja o quê? Qualquer que seja o x real. E quem é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito? É zero. Daí, você tem o seguinte: dado P real, f de P é positivo, certo? Como o limite de f de x com x tendendo a mais infinito é zero, eu posso fazer f de x em módulo ficar tão pequeno quanto eu queiro. Não é?
Ora, mas dado P real, f de P é positivo. Se f de P é positivo e o limite de f de x com x tendendo a mais infinito é zero, então a conclusão é o seguinte: deste modo, existe um x real, existe um x, na realidade, positivo, tal que o f de x em módulo é menor do que o f de P. Porque o limite de f de x é zero. Então eu posso fazer o f de x em módulo ficar tão pequeno quanto eu queira, inclusive menor do que o f de P, porque o f de P é positivo. Então existe o x. Mas quem é o módulo de f de x? É o f de x. Isto é, o f de x é menor do que o f de P. Ou seja, o que foi que eu mostrei? Eu mostrei que dado P real, existe um x real positivo, tal que f de x é menor do que f de P. Isso diz o quê? Não, isso diz primeiro o quê? Organiza a sua modo de falar. Isso diz o quê? Hã? Preste atenção que está aqui, ó. F de x é positivo, qualquer que seja o x real, e esse limite é zero. Então, daí, acento, dado P real, f de P é positivo. Deste modo, por causa desse limite, existe um x positivo, portanto real, tal que o f de x em módulo é menor do que o f de P. Mas quem é o módulo de f de x? F de x. Então o que eu mostrei aqui? Eu mostrei que dado P real, existe x real, tal que f de x é menor do que f de P. Isso diz o quê? Que P... Isso diz o quê? Que P não é ponto de mínimo da função f em R. Por quê? Para qualquer que seja P, qualquer que seja P, o P não é ponto de mínimo. Por quê? Porque qualquer que seja P, existe um número real, tal que f de x é menor do que f de P. Portanto, o P não é ponto de mínimo de f em R. Tá? Logo, qual é a conclusão? P não é ponto de mínimo. P não é ponto de quê? De mínimo. De quem? De F. Aonde? Em R. Eu estou com o assunto de achar ponto de máximo ou ponto de mínimo de uma função em um conjunto. Essa é a definição. Tá certo? Se eu quero mostrar, olha, quando é que P é ponto de máximo de F em A? Quando P está em A, o A está contido no nome de F, e F de P é maior que ou igual a F de X para todo X em A. Portanto, se eu quero mostrar que P não é ponto de máximo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que exibir um X em A, de modo que o F de P seja menor do que o F de X. Quando é que P é ponto de mínimo? De F em A. Quando P pertence a A está contido no domínio de F, e F de P é menor que ou igual a F de X. F de P é menor que ou igual a F de X, qualquer que seja X pertencente a A. Então, se eu quero mostrar que P não é ponto de mínimo, o que eu devo fazer? Eu devo exibir um X em A, tal que F de X é menor que F de P. Menor que. Tem que ser menor que. Tá? Então, olha o que eu fiz aqui. Dado P real,
f de P é positivo. Aí o que foi que eu fiz? Eu mostrei que existe, porque existe esse limite aqui ser zero, diz que existe um x real, tal que esse módulo é menor do que f de P, ou seja, o f de x é menor do que o f de P. Então, se existe um x real, tal que f de x é menor do que f de P, o P não é ponto de mínimo de f em R. Ou seja, nenhum número real é ponto de mínimo da função f em R. Se nenhum número real é ponto de mínimo da função f em R, qual é a conclusão? Portanto, qual é a conclusão? F não tem ou não possui ponto de quê? De mínimo em R. Diga. Não sei se está certo, mas assim, Pronto.